Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviços. E neste vídeo eu vou continuar a criação do microserviço Discount API. Este microserviço ele faz parte da solução Microservices, onde nós já criamos os microserviços Catálogo API, Basket API e agora nós estamos criando o microserviço Discount API. Na semana anterior, nós criamos a API ASP.NET Core Discount API, acessando o PostgreSQL, usando o NPGSQL e o Dapper. E neste vídeo, nós iremos criar o arquivo Dockerfile para o projeto API e assim gerar a imagem e poder criar o container da API. Vamos também atualizar o arquivo Docker Compose, onde nós vamos definir o serviço para criar o container do PostgreSQL a partir da imagem obtida do Docker Hub. E vamos também definir e criar o container do pgadmin a partir da imagem obtida do Docker Hub. A seguir nós vamos acessar o container do Postgre a partir do container da nossa API, aplicando a orquestração dos containers com o Docker Compose. Assim, a primeira coisa que nós iremos fazer será gerar o arquivo Dockerfile para a API Discount API. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto criado no Visual Studio 2019. Eu tenho já meu microservice Basket API, o microservice Catalog API e agora nós estamos criando aqui o Discount API. Para criar o Dockerfile, eu vou usar os recursos do Visual Studio 2019 e a integração com o Docker Desktop for Windows. Então eu vou clicar com o botão direito sobre o projeto, vou selecionar a opção Add e vou vir aqui em Container Orchestrator Support. Vou clicar nesta opção. Aqui nesta janela eu vou selecionar a opção Docker Compose, vou dar um OK e a seguir vou selecionar a opção Linux. Então vou trabalhar com os containers Linux. Vou dar o OK, olha. Perceba que ele já criou o arquivo Dockerfile. Ele também já emitiu um comando aqui, docker pull mcr microsoft.com.net ASP.NET 5, ou seja, ele está dando um pull nessa imagem que ele vai usar aqui no Dockerfile. Eu vou abrir o Dockerfile. Ele também atualizou o Docker Compose, nós vamos ver isso depois. Então aqui está o Dockerfile que ele gerou na pasta do projeto, da mesma forma que foi feito pelos demais microservices. O Basket API tem o seu Dockerfile, Catalog API tem o seu Dockerfile e agora nós geramos o Dockerfile para a nossa Discount API. Então, examinando aqui o Dockerfile gerado, observe que ele está usando o recurso Multi-Stage Build do Docker. Esse recurso, eles são extensões dos comandos from e copy, que nos permite criar um Dockerfile com múltiplas fases de build, ou seja, várias etapas. Então, nesse arquivo, cada comando from é um novo estágio que substitui o anterior e é como se fosse uma imagem nova, totalmente independente e isolada. E aqui nós podemos nomear os estágios usando a instrução as. E aqui no comando cópia eu tenho o argumento --from igual e aqui eu tenho o nome do estágio do qual eu estou copiando os recursos, olha. Então esse comando copy ele permite fazer uma cópia de arquivos existentes nas etapas anteriores. No caso aqui eu estou copiando os arquivos da fase que foi definida aqui em Publish. Então nesse arquivo eu vou ter 4 fases. A base, onde é baixada essa imagem, que eu já mostrei o comando Docker Pull, que é uma imagem da ASP.NET 5. O comando orgdir é usado para definir o diretório de trabalho do container e aqui eu estou expondo a porta 80, indicando que o serviço do container pode ser conectado via porta 80. Então seria a fase base. Depois eu tenho a fase build. Então aqui é definida outra pasta de trabalho, então é copiado os arquivos para essa pasta, restaurado as dependências, copiado todos os arquivos e executado o comando .NET Build. E na fase Publish é publicada essa aplicação que foi copiada no container. E na fase final, olha, eu estou me baseando aqui na imagem que foi copiada aqui na fase base, olha. E aqui eu estou copiando os arquivos que foram gerados aqui na fase Publish para a pasta
app publish. E o entry point aqui, ele vai definir que quando o nosso container for executado, ele vai executar esse comando, ó, .NET discount API DLL, executando a aplicação no container. Então, esse é o Dockerfile para minha API discount API. Então, eu vou fechar o Dockerfile e vou abrir aqui, ó, no projeto Docker Compose, o arquivo Docker Compose. Observe que ele gerou aqui uma atualização, incluindo aqui o serviço que ele deu o nome de discount.api, definindo a imagem, o build, o contexto e a localização do arquivo Dockerfile. Então, esse código foi incluído quando foi gerado o Dockerfile. Então, aqui eu vou precisar fazer alguns ajustes. Eu vou ter que definir aqui, ó, como eu fiz anteriormente, as imagens que eu vou utilizar. Então, eu vou trabalhar com duas imagens aqui. A imagem do PostgRE, para mim gerar o container, e a imagem do pgadmin. Então, para obter as informações da imagem, eu vou abrir aqui o navegador. Se você googar aí Docker Hub PostgreSQL, o primeiro link vai ser o Docker Hub do Postgres, onde está informações da imagem do PostgRE. Então, aqui eu vou obter algumas informações que eu vou usar, como por exemplo, o nome da imagem, ó. O nome da imagem é Postgres. Aqui é o comando para baixar essa imagem, Docker Pull. Outras informações que eu posso obter aqui que eu vou usar, então aqui você pode consultar, ele dá alguns detalhes, como usa o container, como estender a imagem, e aqui tem as variáveis de ambiente. Eu vou usar as variáveis de ambiente. Eu vou usar 3 variáveis de ambiente. O Postgres underline user, que vai permitir que eu defina qual é o usuário para mim acessar o container. Postgres underline password, que define a senha desse usuário para acessar o container. E Postgres underline db, ele vai definir o nome do banco de dados padrão que eu quero usar. Então eu vou usar essas 3 variáveis de ambiente. Então essas informações foram obtidas aqui do Docker Hub. Existem outras informações, mas é essas que eu vou utilizar para criar o serviço do PostgRE. Então a seguir do pgadmin, a mesma coisa, você google aí Docker Hub pgadmin e aqui, ó, no primeiro link você tem informação no Docker Hub dessa imagem do pgadmin. Então aqui você tem informações do pgadmin, ó. A imagem, o nome da imagem é dpage/pgadmin4. Docker Pull, o nome da imagem, baixa a imagem. Então eu vou usar este nome aqui, que é o nome oficial da imagem. E aqui eu vou usar também algumas variáveis de ambiente. Aqui, ó, eu vou usar essa variável pgadmin underline default underline e-mail, que vai permitir definir o e-mail para fazer o login no pgadmin, e o pgadmin underline default underline password, onde eu vou definir a senha para acessar o pgadmin. Então, se você quiser mais detalhes ou precisar de alguma coisa mais específica, você tem aqui todas as informações. Então, com base nessas informações, olha, eu vou definir aqui o nome da imagem para criar o serviço do banco de dados PostgRE. Chamei de discountDB e o nome da imagem é Postgres, que é a imagem que vai ser obtida do Docker Hub. Para o pgadmin, a imagem é dpage/pgadmin4. Então, já defini as imagens que eu vou utilizar. A seguir, como o PostgRE é um banco de dados, eu vou criar 2 volumes, um para o PostgRE, um para o pgadmin, da mesma forma que eu fiz para o Mongo. Então, os volumes do Docker, eles resolvem o problema dos arquivos de dados, mantendo esses arquivos fora do container e tornando esses dados ainda acessíveis ao aplicativo que é executado dentro do container. Então, se o container for destruído, os dados não são perdidos. Então, eu vou definir aqui o volume que eu vou chamar de Postgres underline data e pgadmin underline data. Depois eu vou precisar usar esses volumes para receber os dados dos containers. Então, isso aqui são locais onde os dados dos containers ficarão armazenados e eu vou poder acessá-los depois que o container for destruído. Assim eu não perco os dados. Então, aqui no arquivo Docker Compose, é isso que eu precisava fazer. Definir as imagens, ó, do Postgres e do pgadmin, definir o serviço da minha API, qual imagem ela vai usar, o build, o context e o Dockerfile e os volumes do PostgRE e do pgadmin. Então agora eu tenho que configurar os serviços aqui no arquivo Docker Compose Override. Então nesse arquivo,
Ó, eu tenho definido o serviço da Catálogo DB, que é referente ao Mongo, Basket DB, que é referente ao Redis. Aí eu tenho o serviço da Catálogo API, da Basket API e aqui, ó, do Discount, que foi criado agora. Então, eu vou iniciar aqui no Discount e vou configurar da mesma forma que eu fiz aqui, ó, Basket API, Container Name, eu vou colocar aqui o nome do container, né? Vou dar Container Name e vou chamar esse container de Discount API, ó. Aqui eu estou sobrescrevendo a variável de ambiente, né? ASP.NET Core Underline Environment. Aqui eu vou precisar sobrescrever uma outra informação, que é o Database Settings. Porque quando eu defini a API, aqui no arquivo appsettings.json, Database Settings, ele me dá a informação da string de conexão. Aqui eu estou usando a string de conexão para conexão local, ó. Server, localhost, a porta, o nome do banco de dados, o usuário e a senha. No container, eu não vou usar o localhost, eu vou usar o serviço do container. Então, para fazer isso, eu tenho que sobrescrever essa informação. Então, o Database Settings, para acessar o container, é o nome do serviço que eu vou criar ainda, que chama DiscountDB. Eu vou criá-lo mais acima. A porta, o banco de dados continua igual, o usuário também e a senha também. Só que o server mudou o nome. Agora, em vez de eu acessar localhost, eu estou acessando o meu serviço. Aqui, esse serviço da minha API, como ele vai acessar o banco de dados, ele vai depender do serviço do banco de dados. Então, eu estou colocando aqui, ó, depends on do DiscountDB, que é o meu serviço do PostgreSQL, para acessar o banco de dados no container. Eu não criei esse serviço ainda. E aqui a porta, aqui eu defini, ó, 80.000 é a porta do host, 80 do container. 80, isso aqui para o serviço da Catálogo API. Para o serviço da Basket API, defini a porta 8001. Então aqui, ó, eu vou definir a porta 8002 para acessar o serviço da API. Então aqui eu configurei o serviço da API, ó, o nome do container, a string de conexão, ela depende do serviço do banco de dados e acessa essa porta. Então agora eu vou vir aqui, ó, como eu defini o serviço do Catálogo DB e do Basket DB, eu vou definir aqui o serviço do banco de dados, o Discount DB. Então a estrutura é a mesma, né? Eu vou definir o nome do container, só que aqui no caso do PostgreSQL eu vou usar as variáveis de ambiente. Então eu vou copiar e colar aqui, ó, para ganhar tempo, e eu vou explicar. Então tá aqui, ó, definido o meu serviço DiscountDB. Então o nome do container é DiscountDB. As variáveis de ambiente, ó, PostgreUser, admin, PostgrePassword, admin1234 e o nome do banco de dados DiscountDB. Vou sempre restartar, as portas vão ser as portas padrão do PostgreSQL e aqui eu estou usando o volume criado que vai obter os dados aqui, ó, desse local, que é o local padrão definido por PostgreSQL. Então está aqui definido o serviço do PostgreSQL. A seguir eu vou fazer a mesma coisa para o serviço do pgadmin. Estou copiando e colando, ó, porque a estrutura é a mesma. Ó. O nome do serviço, o nome do container, ó, aquelas variáveis de ambiente, o pgadmin default e-mail, um e-mail aqui fictício para acessar e a senha admin1234. A porta é uma porta 5050 que eu defini e aqui eu estou usando o volume que vai acessar aqui por padrão esse local definido na imagem do pgadmin. Então assim eu tenho definido agora, ó, o serviço do PostgreSQL no container, do pgadmin, o serviço da Discount API, que é minha API. Então agora eu vou salvar tudo aqui, eu vou abrir uma janela aqui do PowerShell, ó, eu já estou na pasta do projeto, eu vou dar um dir, ó, tá aqui os meus arquivos Docker Compose, Override, Docker Compose, então eu estou na pasta do projeto, ó, Basket API, Catálogo API, Discount API. Eu vou dar um Docker PS para ver se eu tenho algum container em execução. Não tenho nenhum container em execução. Eu poderia também abrir aqui, ó, a janela do dashboard do Docker Desktop, ó. Eu não tenho nenhum container em execução, mas as imagens eu já tenho, ó. Eu tenho a imagem do Catálogo API, do Basket API, do Redis, do Mongo, do MySQL, que foram criados nas aulas anteriores. E a imagem do Microsoft.NET da ASP.NET que ele baixou. Então eu não tenho nenhum container em execução. Então agora eu vou emitir o comando do Docker Compose para orquestrar os containers conforme a definição que nós fizemos nos arquivos Docker Compose
Yalm e Docker Compose Override Yalm. Para emitir esse comando eu tenho que estar na pasta do projeto aonde estão os arquivos Docker Compose. Então eu vou dar o comando Docker Compose -f, que significa file, o nome do arquivo Docker Compose Yalm, que eu vou executar, file novamente, e o nome do arquivo Docker Compose Override Yalm, app para me levantar todos os serviços, -d para executar em segundo plano. O arquivo Docker Compose Override, ele vai sobrescrever e complementar as definições do arquivo Docker Compose. Assim, o Docker Compose, ele é uma ferramenta que nós usamos para gerenciar os containers, redes, volumes que as nossas aplicações exigem para funcionar. Ele simplifica o processo de configuração e execução dos aplicativos para que nós não tenhamos que ficar digitando comandos complexos. Na execução, o Docker Compose ele vai processar os arquivos Dockerfile, vai obter as imagens a partir do Docker Hub, vai criar os containers, as redes, os volumes, conforme nós definimos aqui no Docker Compose e no Docker Compose Override. E ao final nós teremos os containers das APIs, dos bancos de dados, dos serviços prontos para serem usados. Então agora eu vou teclar Enter aqui e nós vamos ver o processamento aqui do Docker Compose. Ele está baixando a imagem do PGAdmin localmente, porque nós não tínhamos essa imagem. A seguir ele está baixando a imagem do Postgres, que também nós não tínhamos. E a seguir agora ele está processando o Dockerfile, criando os containers que nós precisamos. Então ao final ele criou os containers BasketDB, PGAdmin, DiscountDB, CatalogDB, Discount API, Basket API e Catalog API. Então aqui os containers da API, os containers dos bancos de dados do PGAdmin. Se eu abrir o dashboard do Docker Desktop e vier aqui nos containers, eu vou ver aqui na execução, todos os containers em execução, running. Então eu tenho todos esses containers em execução. Eu posso confirmar isso vindo aqui, na linha de comando, eu vou dar um CLS e vou dar um Docker PS. Tá aqui os meus containers em execução, olha. Catálogo API, Basket API, Discount API, Postgres, o Redis, o Mongo e o PGAdmin. Então agora eu posso acessar qualquer um dos nossos serviços, sejam das APIs ou dos bancos de dados. Então o que eu vou fazer agora? Então agora eu vou acessar o container do PGAdmin e através do PGAdmin eu vou criar a tabela cupom no banco de dados DiscountDB. Vou incluir 2 registros na tabela. Isso eu vou estar fazendo lá no container do PostgreSQL. E depois eu vou acessar a minha Discount API e vou testar os endpoints que nós definimos nessa API, realizando as operações para obter um cupom, a partir do nome do produto, criar um novo cupom, atualizar um cupom e deletar um cupom. Então, conforme nós definimos na configuração do arquivo Docker Compose, eu vou abrir aqui o navegador e vou acessar o serviço do PGAdmin no container, que foi definido em localhost na porta 5050. Vou acessar, ele vai me abrir aqui então, estou no container do PGAdmin. Para fazer o login, eu vou utilizar o e-mail que eu defini lá na configuração, admin@macorati.com, e a senha é admin1234. Vou fazer o login, então estou acessando o container do PGAdmin. Agora eu vou criar um server, vou acessar o banco de dados e vou criar uma tabela. Então vou selecionar a opção Add New Server. Aqui eu vou dar o nome Discount Server. E aqui em Connection eu vou dar o nome do meu serviço do container, DiscountDB. Username admin, password admin 1234. Quando eu clicar em salvar, ele vai me acessar o serviço, e no banco de dados eu já tenho aqui o banco de dados DiscountDB. Então se eu vim aqui em esquemas, aqui em tables, eu não tenho nenhuma tabela. Então agora eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar a opção Carry To. Ele vai me abrir aqui, um editor para me emitir comandos SQL. E eu vou dar o comando para criar uma tabela nesse banco de dados aqui, DiscountDB. Create Table, a tabela coupon, o ID, product name, description e amount, conforme nós definimos lá na nossa API. Essa é a nossa tabela. Então eu vou clicar aqui, Execute, e agora se eu mandar ele atualizar aqui, eu já vou ver a minha tabela aqui, com as colunas
ID, Product Name, Description e Amount. Então agora eu vou incluir dois registros nessa tabela. Então para isso eu vou usar o comando insert into Coupon, Product Name, Description e Amount. Eu vou incluir aqui o produto caderno, caderno espiral com um valor de 5. Então vou executar e vou incluir um outro produto aqui para mim ter dois produtos, né? Vou remover esse aqui e vou incluir agora uma caneta, olha. Insert into Coupon, Product Name, Description, Amount, caneta esferográfica 2 e vou executar. Então agora se eu der um select aqui, ó, select asterisco from Coupon e mandar executar, eu tenho aqui os meus dois registros, tá vendo, ó? Caderno e caneta. Então agora eu já tenho o banco de dados DiscountDB que foi criado por padrão, né? Segundo a definição que nós fizemos, e a tabela cupom que eu criei aqui usando o PostgreSQL. Então isso foi feito lá no container do PostgreSQL. Então agora eu vou acessar o serviço da minha API. Então ela está definida em localhost 2.8002 Swagger Index HTML. Tá aqui, ó, Discount API é a minha API. Então agora eu vou testar o get. Vou dar um tryout, vou dar o nome do produto. Eu incluí a caneta, né? E o caderno. Vamos pegar o caderno. Vou mandar ele executar. Olha aqui, ó, ele foi lá e me trouxe o resultado, ó. O ID1, caderno espiral. Então o get tá ok. Vamos agora incluir um novo cupom de desconto no post. Vou dar um tryout. Então o ID eu não preciso informar. Product Name eu vou colocar estojo. Description, estojo de madeira. Cupom de desconto Amount 3. Vou clicar em executar. Olha aqui, ó, ele já criou, ó. Então se eu retornar aqui e dar um select asterisco from coupon, olha aqui, ó, o meu estojo que foi criado lá no container do PostgreSQL. Vamos retornar aqui para a nossa API. Vamos agora alterar os dados de um cupom de desconto. Vou dar um tryout. Aqui eu vou informar, eu tenho que informar o ID, né? Vamos colocar agora o ID 1, que é o caderno. Então vou colocar aqui, ó, caderno, brochura, caderno. Eu estou alterando e aqui eu vou colocar 99 só para destacar. Então agora eu estou dando um put, estou alterando o cupom de desconto. Vou dar um execute, ó, retornou true. Se eu vir aqui, ó, e mandar ele dar um select na tabela coupon, olha lá, ó, caderno brochura. Ele foi alterado, tá vendo? Ó, Amount 9, caderno brochura. E finalmente, para mim testar aqui a minha API no delete, eu vou excluir aqui, ó, um cupom de desconto. Vou excluir o cupom do estojo. Vou mandar ele executar. Ó, true. Se eu retornar aqui, ó, o estojo era o ID 3. Eu vou mandar ele selecionar e exibir os dados da tabela coupon. Eu não tenho mais estojo. Então, dessa forma, nesta aula, eu mostrei como criar os containers da nossa API Discount API, do PostgreSQL, do PGAdmin. Criamos uma tabela lá no PostgreSQL usando o PGAdmin e testamos aqui os endpoints da nossa API. Então, era isso, até a semana que vem.